E você pode dar mais um aplauso ao Espírito Santo? Você que está com sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Salmos 119. Salmos 119, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim, Salmos 119, do versículo 9 ao versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: como pode um jovem manter pura a sua conduta? A minha versão diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Isso é uma pergunta. E ele nos responde como um jovem consegue manter puro a sua conduta, manter puro o seu caminho. E ele responde dizendo: observando segundo a tua palavra. Como um jovem pode manter puro o seu caminho? Observando a palavra de Deus. Não existe outra arma mais poderosa do que a palavra de Deus. Um jovem cheio de Bíblia é uma arma poderosa nas mãos de Deus nessa geração. Joel capítulo 2, versículo 28 diz: e os jovens terão visões. E os jovens terá uma visão. Um jovem sem visão é um jovem sem o futuro, é o jovem sem aquilo que o Senhor está preparando para ele no futuro. Então, querido, todas as vezes que você olhar para você, lembre-se, você tem uma visão de Deus, já está disponível. O versículo 10 diz assim: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. E o versículo 11, ele fala mais uma vez: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha que ensino poderoso. Primeiro ele nos ensina como pode um jovem guardar puro o seu caminho, observando o quê? A palavra. E ele fala, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Queridos, a palavra de Deus, ela é suficiente para você chegar aonde Deus falou que você chegaria. Nós não precisamos de mais nenhum outro meio, nós precisamos ter Bíblia, nós precisamos ter a palavra. É a palavra de Deus que vai nos conduzir, é a palavra de Deus que vai nos guiar mediante o poder do Espírito Santo, é a revelação do Espírito Santo. É a palavra do Senhor diz que Ele nos ensinará todas as coisas. Um jovem com uma palavra é um jovem que vive e tem um caminhar totalmente voltado para aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Um jovem sem uma chamada, o jovem que ainda não entendeu o que foi chamado para fazer, é um jovem sem Bíblia e sem visão. Eu lembro a última vez que eu vim aqui, eu falei: quer saber o nível de fé que você está andando? Pegue um papel em branco e uma caneta, escreva tudo que você sabe sobre Bíblia. O que sair nesse papel é o nível de fé que você está andando. Pode ser que muitas pessoas estão desistindo da caminhada por causa do nível de fé que elas estão andando. O conhecimento que você tem hoje, o nível de fé que você está andando hoje, o nível de caminhada que você tem agora, nesse exato milésimo de segundo que você está aí sentado, foi porque você escolheu andar nesse nível. Metanoia não é um método, metanoia é aquilo que a palavra do Senhor já disse. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a gente renova a nossa mente? Através da palavra. Uma pessoa com a palavra é uma pessoa com a mente limpa. É uma pessoa com consciência totalmente íntegra no Senhor. A palavra, ela pavimenta. Uma pessoa que tem uma palavra, ela chega aonde Deus escreveu para ela chegar. Por quê? Porque a palavra do Senhor em nós, ela vai pavimentando o lugar aonde o Senhor nos chamou para estarmos posicionados. Se você não tem nada de Bíblia nesse exato momento, é por isso que muitas pessoas não chegam no final da sua caminhada. O apóstolo Paulo, ele diz o quê? Acabei a carreira e guardei? É uma pessoa que tem a total consciência do que foi chamado para fazer e a total consciência do que ele já fez no Senhor. As últimas experiências que você teve, se você teve alguma experiência já com o Espírito Santo, é porque o nível de palavra que você tem, Deus não pode usar alguém que não tem pão para alimentar uma geração. É Bíblia. É Bíblia. Como é que eu venço o inimigo?
Bíblia, palavra. O que Jesus usou na tentação? Bíblia, palavra, metanoia. A palavra do Senhor diz: resistiu o diabo e ele? Esse é o comportamento de Satanás diante de alguém que está totalmente cheio de Bíblia. Ele prova você. Deixa eu ver se a casa está adornada. Deixa eu ver se tem algum lugar ali que ele ainda precisa ser curado e ele não trata isso. E a única coisa que vai nos lavar e nos limpar é a palavra. A palavra do Senhor diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Jesus falou, quando ele fala na parábola da figueira: vocês já estão limpos, ou seja, o poder da palavra é nos limpar. Uma geração com uma visão é uma geração que está lá fora para responder às dúvidas e às perguntas que esse mundo está fazendo. Jesus morreu por quê? O que você vai dizer para o ímpio? O que eu fiz para Jesus morrer por mim? Qual a sua resposta para essa pergunta? Estou com vontade de me suicidar. Mas me fala do seu Jesus. O que você vai dizer para essa geração? Para mudar a ela a ideia de não se matar. Não é dizer: Jesus é bom. Esse não é o evangelho de Jesus. Venha que Jesus vai mudar a tua vida. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é uma metanoia. O que significa metanoia? Mudança de pensamento. Conversão é eu entender que tudo aquilo que eu pensava antes de conhecer Jesus estava tudo errado. Isso é conversão. É Bíblia. As nossas armas não são, a nossa guerra, a nossa arma não são carnais, mas poderosas em Deus, é espiritual, para destruir fortalezas. Você acha que nós iremos destruir as fortalezas que está assolando a nossa geração com um café? Com dizer Jesus te ama? Não, queridos. Nós somos os garçons da nossa geração. Nós estamos servindo a nossa geração para elas entrarem nos lugares espirituais e dar uma resposta. Por que nos lugares espirituais? Porque foi essa autoridade que Jesus deu para Pedro quando ele fez a seguinte pergunta em Mateus capítulo 16: o que o povo lá fora está dizendo que eu sou? E eles falaram: Jesus, estão dizendo lá fora que tu é Elias, que tu é Jeremias, que tu é um dos profetas, que tu é isso, que tu é aquilo, menos o Messias. Jesus falou: tudo bem, não importa o que estão dizendo lá fora, eu quero saber o que vocês estão dizendo que eu sou aqui dentro. Eu não estou preocupado com o que o povo lá fora está dizendo. Jesus está preocupado com o que a igreja dele sabe sobre ele. Pedro dá um pulo e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque ele teve um encontro com a palavra. E quando ele tem uma revelação de quem Jesus é, Jesus fala: então tu é Pedro. Por quê? Porque quando nós temos um encontro com Jesus, nós sabemos integralmente quem ele é. E quando nós sabemos quem Jesus é, Jesus nos dá essa autoridade de saber quem ele é. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, versículo 19, diz que a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente pela manifestação daqueles que acham o evangelho tranquilo, de boa. A palavra do Senhor diz, Romanos capítulo 8, versículo 19, diz que a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente pela manifestação de quem é filho. Só filho pode mudar a mentalidade dessa geração. Qual é a evidência que eu sei que eu sou filho? Espírito Santo. Uma carta não chega num lugar se ela não estiver selada. O selo é a confirmação de que eu estou nele e ele está em mim. Essa autoridade que Jesus deu para Pedro, aquilo que a gente perdeu no Éden por causa do pecado, Jesus recupera na cruz. E ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E quando ele olha para os discípulos, ele diz: eis que toda autoridade eu te dou. Que autoridade é essa? A autorização de você entender quando você lê. É Bíblia, queridos. A cruz não foi Deus dando jeito, foi Jesus dando a vida. Então você tem que comer essa palavra.
Você tem que saber essa palavra toda, dos pais da fé, dos profetas maiores, dos profetas menores. Você tem que ser totalmente cheio dessa Bíblia. Por quê? Porque somente quem tem Bíblia está posicionado para desfazer as obras de Satanás. Foi nosso chamado. Você não sabe o que você foi chamado para fazer? Pô, você acabou de saber o que o Senhor chamou você para fazer. Desfazer as obras de Satanás. Querido, a sua responsabilidade é maior do que você imagina. Olha que chamado: desfazer as obras de um demônio que não cansa de fazer o que foi chamado para fazer. Querido, eu aconselho alguns jovens, eu falo, queridos, eu falo para eles assim, eu fico assim totalmente impressionado com tamanha responsabilidade que Satanás tem para cumprir o seu ministério, porque ele não cansa. E se você entender, o nosso chamado e ministério é muito maior do que aquilo que Satanás veio fazer. Se Satanás faz com excelência, nós temos que fazer com mais excelência ainda aquilo que nós fomos chamados para fazer. Como eu vou concluir? Bíblia. Transformai-vos pela renovação. Quem é que renova sua mente? É o Espírito Santo? É Deus? Ele não. Transformai-vos. Responsabilidade é sua. A cruz foi uma autorização para que você agora dite o que você vai fazer da sua vida. Transformai-vos. Se transforme, meu irmão. Você tem autorização, você tem ferramenta. Pare de orar a Deus falando, Deus me usa, Deus faz, Deus muda a minha mente. Não, já está disponível. Eu não preciso orar para aquilo que Jesus já fez. Já está pronto. Tome posse. Deus me enche do Espírito. Queridos, a palavra do Senhor diz, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Você foi chamado para dar ordem, a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação de filhos. Muitas vezes a criação sabe muito mais quem nós somos do que nós mesmos. Satanás não nos vê como Deus nos vê. Ele, geração, ele nos vê como nós nos vemos. A palavra do Senhor diz, assim como o homem se vê no seu coração, assim ele. Então você é aquilo que você crê. Se você vê um coitadinho, Satanás vai ver você como você se vê. Agora, se você vê um homem totalmente afogueado, cheio da palavra, é assim que ele vai ver você também. Eu pergunto a você, jovem, que está aqui, como você se vê? Como você crê que você foi chamado? Você crê que você tem o Espírito Santo? Porque se você crer, Satanás também vai ter que crer. Queridos, já está tudo disponível. O problema é que a nossa geração não quer mergulhar nas Escrituras. O problema é que a nossa geração, eles não quer gastar tempo com as Escrituras. Metanoia não foi algo que o homem inventou, já estava escrito. É Bíblia. Mudança de pensamento e de direção. Se eu me converti, eu parei de ser aquele que eu era. Dá um exemplo máximo de metanoia, apóstolo Paulo no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, quando ele tem um encontro com o Senhor. Ele muda totalmente o que ele estava fazendo. E ele deixa de ser perseguidor agora para ser perseguido. Que metanoia, que mudança de direção. Ele parou de fazer aquilo que ele foi fazer e começou a fazer aquilo que Jesus chamou ele para fazer. Se você ainda não mudou a rota da sua vida, é porque está precisando acontecer na sua mente uma metanoia. E isso a psicologia não vai fazer, porque é espiritual. Nossas armas não são carnais, mas espirituais, para destruir fortalezas. É Bíblia. Um jovem cheio de Bíblia é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Atos capítulo 7, do versículo 1 ao 53, Estevão. Ele debate com todos aqueles do Sinédrio, dos doutores da lei. E do versículo 1 de Atos 7 ao versículo 53, Estevão vai lá do Éden, vai trazendo a história. Um jovem que os estudiosos dizem que ele tinha 17 anos.
E a palavra do Senhor diz que não conseguiam resistir tamanha sabedoria de um jovem, cheio de Bíblia. E os doutores da lei procurando uma brecha no relato desse jovem, e não encontraram. A palavra do Senhor diz que eles tampavam os ouvidos de tamanha unção que esse jovem estava expondo às Escrituras. Eu não sou os locais das igrejas que eu prego. O Senhor não me chamou para trabalhar. Eu sou filho. Jesus nos chamou para estar com Ele. Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14, diz que Jesus, ao subir ao monte, chamou para perto dele aquele que Ele mesmo quis. Para quê? Estar com Ele. Deus não me chamou para fazer nada, só me chamou para estar com Ele. Porque antes de ser pastor, eu sou filho. Antes de ser um pregador, eu sou filho. Antes de ser qualquer outra coisa no chamado no ministério, eu tenho que ser filho. Porque somente um filho tem intimidade com o Pai. E como eu conheço ao Pai? Através das Escrituras. É Bíblia. A palavra pavimenta. Quem tem Bíblia chega no lugar onde Jesus escreveu. Salmo 139, versículo 16, ele diz que escreveu nos seus livros sobre mim, antes mesmo de eu existir. Então, quando você, naquele grande dia, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diante do trono branco, nós vamos prestar conta, e ele vai entrar e falar sobre você. Fulano de pastor, fulano de tal, pode entrar. Não, mas está dizendo aqui que você é pastor. Não, mas eu fui empresário. Não, está dizendo aqui que você era missionário na China. Não, mas eu era outra coisa. Mas aqui está escrito isso. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz que naquele grande dia, João relata na ilha de Pátimo, como vai ser aquele grande dia. E ele diz, abriram-se os livros. E a palavra do Senhor diz que os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas nos livros. Nós temos um chamado, geração. Como é que eu vou conhecer todas as coisas? Através das Escrituras. É Bíblia. Faça isso. Chegue em casa hoje, pegue uma caneta, pegue um papel, escreva o que você sabe sobre as Escrituras. O Evangelho não é casa, não é vida boa, não é cura. O Evangelho é Jesus ressuscitado, a sua morte e ressurreição. E muitas vezes a gente vê, porque a gente muitas vezes não usa o Evangelho, porque muitas vezes nós não achamos suficiente. E a gente quer acrescentar no Evangelho, nos relatos, o quê? Vem que Jesus vai mudar a tua vida. Vem que Jesus vai mudar a tua história. Não, tem que ser uma metanoia. O que significa essa metanoia? Apresente o Evangelho e você vai estar de frente com um filho. Eu só consegui me tornar filho quando eu fui apresentado ao Evangelho. O Evangelho é suficiente para fazer essa mudança nas nossas vidas. Você não é o que você fez no passado. Se Jesus joga no mar do esquecimento, para que você quer nadar? Entenda que já está disponível, você já foi mudado. Paulo não ficava remoendo aquilo que ele era. Por quê? Pela convicção do que aconteceu no caminho de Damasco. E ele fica 3 dias só. E ele fica 3 dias cego. E ele fica 3 dias meditando em quem ele era. E quando ele recupera a vista, agora ele sabe quem ele é em Deus. Queridos, muitos homens da palavra de Deus, se você for ler, você vai ver que tudo que aconteceu na vida desses homens e mulheres foi uma metanoia. A mulher samaritana era uma prostituta. Ela tem um encontro com Jesus no poço de Jacó, em João capítulo 4. O que acontece? Jesus prega para aquela mulher. O que ele prega? O Evangelho, a palavra. E ele consegue ganhar aquela mulher. E sabe o que ele faz? Ele usa a palavra, ele usa o profético para ganhar aquela mulher. E aquela mulher, ela era afastada da sociedade. Por quê? Porque aquelas pessoas, os leprosos, as pessoas que não tinham família, as pessoas que não estavam integradas na sociedade, eles eram separados daquele local, da sociedade. Jesus, quando ele aparece, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele coloca todo mundo junto de novo, e ele faz uma loucura naquela cidade. E os doutores da lei, os fariseus, não conseguiam entender por que Jesus fazia isso.
E quando aquela mulher chega, prostituta, e ela mesma dizia, vejo que tu és profeta, depois você lê João capítulo 4, Jesus prega para aquela mulher, e a dúvida daquela mulher era onde a gente adora. A dúvida dela não era eu sou salva. A dúvida dela não era onde é que eu posso fazer alguma coisa para sentir aceita. A dúvida daquela mulher, depois você vai ler João capítulo 4, é aonde a gente adora. Porque ele está dizendo, os judeus falam para você adorar, falam que a gente tem que adorar em Jerusalém. Os fariseus dizem para a gente adorar no monte. O que tu diz? Aí Jesus chega para ela e diz assim, nem neste monte, nem em Jerusalém, porque eu procuro verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ela fica, céu, uau! O que ela faz? Ela volta para a cidade. Mudou. Eu tive um encontro com Jesus, o Messias. Tanto é que a palavra do Senhor diz que ela volta para a cidade e prega para os samaritanos. E por causa da pregação daquela mulher esquecida, ela consegue ter a consciência do que Jesus fez com ela. Ela prega para os samaritanos. E os samaritanos vão ter um encontro com Jesus por causa do encontro que ela teve com Jesus. As pessoas só se aproximarão de Jesus quando nós nos aproximarmos de Jesus. A nossa geração só vai carregar a sua cruz quando Ele nos ver carregando a nossa cruz. Enquanto não acontecer em nós, não vai acontecer com as pessoas que estão incluídas na sua geografia. Começa de nós. Começa por você. A Bíblia que você leu hoje vai salvar uma pessoa amanhã. A Bíblia que você não leu, Deus vai ter que usar outro para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Metanoia é você entender o que foi chamado para fazer. Pastor, mas eu não sei o que eu fui chamado para fazer. Eu não sei qual é o meu chamado. Se quer descobrir qual é o seu chamado agora, cuide de alguém que você vai descobrir. Por quê? Porque é com as pessoas que acontece essa mudança. Não sei o que eu fui chamado para fazer. Escolha uma pessoa. Aonde existe um ímpio tem que ter um crente mirando. Eu não quero que Deus use ninguém na minha geografia porque eu estou lá. Me use. É Jesus, é a palavra, é o Espírito. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Mas sabe qual é a questão? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Se você está entendendo, dê um glória. Aleluias. Queridos, eu tô animado. Eu não consigo ficar parado. Você já viu que eu fico para lá e para cá? É querendo, querido, uma oportunidade. Eu quero me gastar e deixar ser gastado por essa palavra. Se eu morrer hoje, queridos, eu vou morrer e vou deixar um legado. Se eu morrer hoje, eu sei que as pessoas vão lembrar de quem eu sou em Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: mas se o nosso evangelho, se o quê? Nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E o versículo 4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do... É o evangelho que vai mudar a tua vida, é o evangelho que vai mudar a tua história. Mas se você não tem um evangelho, é impossível acontecer aquilo que Deus está pronto para disponibilizar e derramar na tua vida. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Não é para mim e para você, queridos. Sua vida mudou. Se você deixou Jesus entrar na tua vida, não tem como mais você voltar atrás. Acabou. Os barcos foram queimados. Pode olhar a vida de quem abandonou a igreja. Pode olhar a vida de quem abandonou os caminhos do Senhor.
E o versículo seguinte diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Olha o que Satanás faz diante de uma pessoa que não sabe quem ela é em Deus. Por outro lado, a gente lê o versículo anterior, no início que eu comecei a ministrar, que resistiu o diabo e ele vai fugir. E aqui nós estamos lendo: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Você está vendo as armas que Satanás sempre usa? Sempre serão as mesmas táticas de Satanás. Sabe qual é o problema? É que a gente, sabendo disso, cai de novo. O Evangelho é suficiente para acontecer essa transformação de mente, corpo, alma e espírito. Essa mudança não vai acontecer, já aconteceu. Jesus, ele fala: tetelestai, está consumado. Agora é com você, lindão. Agora é você que comanda. Agora é você que dá ordens. Agora é você que tem autorização, autoridade. Criação no Éden. A palavra do Senhor diz que Ele cria o homem e mulher. E a palavra do Senhor diz que Ele os abençoa e derrama sobre nós a autoridade. E essa autoridade nos gera uma identidade. E todo aquele que tem a sua identidade firmada no Senhor, ele não cai nos pecados que antes derrubava ele. Ele não desiste. Ele permanece fiel, independente se ele está gostando de algo ou não. Uma pessoa que tem a mente totalmente firmada no Senhor, cravando os seus olhos na eternidade, ele não está preocupado com aquilo que se vê. Ele está preocupado com aquilo que não se vê, porque aquilo que ele está vendo passa, mas aquilo que você não vê é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante. Já está pronto. Eu pergunto a você, o que falta para você ser uma arma nas mãos de Deus hoje? O que falta agora, nesse exato momento? O que falta para que você seja usado? O que falta nesse exato momento para você ir lá e fazer discípulo a hoje? O que falta para que você encontre um perdido e comece a falar o Evangelho? Nada. Você tem pastor, você tem mestre, você tem evangelista, você tem profeta, você tem todas as armas, você tem evangelista, você tem a igreja, você tem o Espírito Santo. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Tirando de você a oportunidade de dar uma desculpa naquele grande dia. É isso que nós temos que fazer lá fora. Queridos, seja totalmente cheio da palavra, que o mundo não vai ter nenhum espaço para completar você. A palavra do Senhor diz que Cristo em vocês é esperança, Cristo em nós é a esperança da glória. Fale da glória. Se Cristo em mim é a esperança da glória, o que significa esperança? Aquilo que eu não vejo. Porque se eu vejo, por que eu espero? Eu estou esperando o meu Jesus. Cristo em mim é a esperança da glória, a esperança para quem está no mundo. A igreja do Senhor é aquela que está totalmente posicionada para que o mundo entenda: vai vir um Messias. Quando o mundo olha para você, ele vê Jesus em você. Quantos aqui estão me entendendo, queridos? Você sabe o que você precisa? O que eu preciso, queridos, é mergulhar todos os dias. Aquilo que a gente viveu ontem não vale mais para amanhã. É como a luz da aurora que vai brilhando. É todos os dias você mergulhando. É todos os dias você meditando. Para que aconteça essa metanoia, queridos, depende de você. Anjo, aquilo que nós fomos chamados para fazer. Olha a sua idade. Olha você. Imagine você com a idade que você tem, o Espírito Santo usando você nessa geração. Imagine um jovem, Davi, rei com 12 anos. Imagine que jovem poderoso, que jovem cheio da presença. Um jovem que expulsava demônios, querido. Um jovem que não fugia do chamado. Um jovem que não fugia de um posicionamento totalmente santo no Senhor. Um jovem que ele era exemplo.
Estevão, um jovem de 17 anos, um jovem que tinha totalmente a palavra de Deus dentro dele. Timóteo, queridos, um discípulo de Paulo, um jovem que estava totalmente posicionado para o ministério, era um pastor totalmente de excelência. O que nos falta para nós sermos uma resposta e não uma desculpa para essa geração? É Bíblia. Essa mudança. Querido, você não está em qualquer lugar não, você está no avivamento bíblico. Essa é uma igreja de avivamento, e o avivamento não começa aqui fora, começa aqui dentro. O avivamento bíblico, ele vai acontecer quando nós nos reunirmos como igreja e sermos uma resposta lá fora. Não é culpa do meu pastor, não é culpa do meu líder. Não é o chamado dele, não é o meu chamado. Eu tenho que ser uma arma nas mãos do Senhor. Por que Deus usa mais uns do que outros? Porque muitos levantam mais a sua mão e falam: Senhor, me usa. Eis-me aqui, me envia. Que eles pensem numa oração suicida. Você pedir para que o Senhor te use. Por quê? Porque se você quer que o Senhor te use, você vai ter que deixar para trás algumas coisas. Se eu aceitei ser pastor, se eu aceitei o chamado, se eu aceitei o ministério, existem algumas coisas que eu não posso mais fazer. Por isso que muitas pessoas não querem andar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque libertação gera responsabilidade. E muitas pessoas não querem essa responsabilidade. Por quê? Porque ser preso não me custa nada, mas ser livre me custa tudo. É vida. E quanto mais você mergulha, mais você sabe o que você precisa ser para que o Senhor toque na sua vida. Vós já estáis limpo pela palavra. Não adianta nada eu ter um ministério se eu não tenho uma mente renovada no Senhor. Por quê? Porque Deus não vai confiar a pessoas que não têm matéria-prima para Ele usar nessa geração. Que matéria-prima? Bíblia. Palavra, rema de Deus. Metanoia. Mudança de pensamento. Mudança de direção. Só pode vir com alguém posicionado. Ah, mas eu sou tão jovem. Deus não nos chamou para ser jovem, geração. Porque ser jovem não é um chamado, é uma fase. Então você pode ser quem Deus chamou você para ser, com a idade que você tem. Porque Ele chama Davi com 12 e Abraão com 99. Então nunca será uma idade, será um coração totalmente rendido e cheio de Bíblia, matéria-prima. Aonde tem fila, tem pão. A nossa missão é alimentar uma geração. Mas vou falar para você a mesma coisa que eu falo para os jovens lá na minha igreja. Se vocês não forem, eu vou. Se vocês não orarem, eu oro. Se vocês não lerem Bíblia e não mergulharem, eu vou mergulhar. Por quê? Porque está disponível. Deus não pode confiar o reino dele para quem não tem vontade de entrar lá. Você entrega a chave da sua casa para qualquer um entrar? Deus também não vai entregar a chave do reino para qualquer um. Tem que ter a chave. Se eu protejo a minha casa e não deixo qualquer um entrar lá, só os íntimos têm a chave, quanto mais o reino de Deus, que é tomado por esforço. Está disponível, mas não é para qualquer um. A graça é de graça, mas não é barata. Você tem que ter responsabilidade para tocar nessa palavra poderosa. Unção, autoridade. É vida, queridos, vida de oração. Palavra que vai mudar, primeiramente você, depois a sua geração. Pegue essa noite um papel em branco, com uma caneta. Você vai ver o nível de fé que você está andando. Muitos jovens chegam a mim, eu tenho cuidado de muitos jovens. Eu sou líder de jovens lá na Vila Planalto e coordenador de outros ministérios da nossa igreja, outros núcleos. E muitas vezes, os mesmos questionamentos dos jovens ninguém me ama,
eu sou pobre. Eu fui molestado quando eu era criança. Eu não sou amado pelo meu pai. Meus pais se separaram. E ele coloca a responsabilidade de quem Deus chamou para ele ser naquilo que aconteceu no passado. E o que nós temos que fazer? Não volte aonde você foi rejeitado. Volte aonde você foi gerado. Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis e santos perante ele em amor. Eu não volto aonde eu fui rejeitado, se eu não tive pai, se a minha família não foi estruturada, se eu fui molestado, se eu não fui amado. Eu não tenho que voltar ali, eu tenho que voltar onde Deus me chamou para ser uma arma nas mãos dele. Por quê? Porque quando eu sou lavado pela palavra, tudo aquilo que me aconteceu não me atinge mais. Não é fingir que não existe, é pelo poder do Espírito Santo saber como resolver. Esse é a chamada do Evangelho. Não é venha e os seus problemas acabarão. Não, venha e eu vou te mostrar como resolver todos eles. Essa mudança de mente, essa mudança de pensamento, que vai fazer com que você mude primeiro a sua vida e a sua história, queridos. Não existe capeta, demônio, principado, potestade mais poderoso do que aquele que está em mim. Não existe, queridos. Não, minha carne é fraca, não dei conta, quando eu vi eu estava... Não, você tem o Espírito, ele dá um tempo, ele dá um momento para você pensar se você vai fazer ou não. Como é que eu sei? O nível de fé vai ser o nível da escolha que você vai decidir ou não. Eu vim aqui para falar para você, jovem, que você pode ser aquele que Deus chamou você para ser. Só depende de quem? De você. Não vai ser anjo, não vai ser nada, vai ser você. Eu decido hoje. Eu quero. Se tu quiser, tu me cura. Eu quero. Se você quiser, você vai ser um jovem poderoso nas mãos de Deus. Você quer? Eu quero. Mas sabe qual é o problema? Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 6, versículo 11. Isaías capítulo 6, versículo 11. Amém? Isaías capítulo 6, versículo 11, olha só. Isaías pergunta, até que dia esse chamado? Até quando essa mudança? Até quando esse chamado? Até quando eu vou ser aquele que Deus chamou você para ser? Isaías 6,11 diz, então eu perguntei, até quando, Senhor? Se você ler versículos anteriores, ele diz, eis-me aqui, me envia. Quantos aqui querem ser enviados pelo Senhor? Quantos aqui querem ser enviados de verdade pelo Senhor? Olha só, versículo 11, volta mais uma vez. Então perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes. Até que as casas fiquem abandonadas e os campos sejam totalmente devastados. Esse é o prazo, é o tempo do meu e do seu chamado. Você não tem como voltar atrás. Por que muitas pessoas desistem? Por causa que o nível que ela escolheu para andar foi esse. Queridos, Paulo não está aqui mais não. Isaías já foi. Moisés não tem como mais voltar. Agora sou eu e é você. É muito poderoso nós falarmos as histórias desses homens aqui, ó. Mas você tem que ter a sua. Você tem que escrever a sua história em Deus. Qual foi a última vez que o Espírito Santo usou você? Para fazer o quê? Somos nós. Nós fomos chamados para dar uma resposta para a nossa geração. Eu vou, queridos. Eu quero. Eu quero. Eu estou disponível. Me usa, Senhor. Eis-me aqui. Tem certeza? Me usa. Pois é. Até quando? Não tem como mais eu voltar para o mundo.
Porque agora a minha missão é desfazer as obras de Satanás. Essa mudança só pode acontecer na vida de uma pessoa que está totalmente mergulhado nas Escrituras. Paulo diz, quando fui ter com vocês, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração de poder. O Evangelho é o poder de Deus. Fique de pé no seu lugar. O Evangelho é suficiente para mudar você. O Evangelho não precisa de atalhos. O Evangelho é uma história, é um relato. E é suficiente para mudar eu, a minha casa e a minha família. Quando você tiver vontade de pecar, use a palavra. Quando você tiver vontade de desistir, use a palavra. Você tem arma suficiente. A sua mente está vindo coisas para você pecar, jovem. Oração em línguas. Comece a bloquear essas coisas. Mas dê uma resposta. Dê uma resposta. Fale para o Senhor. Eu preciso do seu Espírito todos os dias. Você tem autoridade para entrar nos lugares espirituais e dar ordens. Você não é uma vítima, você é filho. As pessoas não vão vir fazer, os anjos não virão fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Olha a sua vida, olha como é que você está, olha o nível de Bíblia que você está, olha o nível de conhecimento da palavra que você está, olha o que Satanás muitas vezes está fazendo com a nossa geração, e muitas vezes nós estamos calados. Por quê? Porque nós não sabemos quem nós somos. Mas eu estou diante de uma igreja que sabe quem ela é. Eu estou diante de jovens que sabem quem ele é. Eu estou diante de homens e mulheres que têm uma resposta, que têm uma unção, que tem um Jesus ressuscitado. Aquele que morreu como ovelha, mas vai ressuscitar como leão, mas vai aparecer como leão, mas vai dar uma resposta como leão naquele grande dia. Ele já ressuscitou, já está disponível. Não dê uma desculpa, dê uma resposta. Chegou a sua hora, queridos. Não morra sem antes dar uma resposta. Ele viu um grande trono branco, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, ele diz, eu vi um grande trono branco de cuja presença fugia a terra e o céu. E ele diz, e não se achou lugar para eles. E ele relata, eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, e os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritos nos livros segundo a sua obra. Aquilo que você aceitou viver, a palavra que você deixou entrar em você, todos os dias tem que ter uma resposta. E essas respostas estão sendo escritas nos livros. Existe uma biografia escrita a seu respeito. Só depende de nós. Nós somos essa igreja, a igreja triunfante. Ou você vai dar o vigor da sua juventude, ou nós iremos dar os restos da nossa velhice. Mas nós temos que dar uma resposta. Jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Ei, nós somos chamados para dar uma resposta, independente da idade que você tem. Somos nós. Seja afogueado. Pegue fogo nessa geração, queridos. Não depende de ninguém. Depende de uma resposta. Essa mudança só pode acontecer na vida de quem deu autorização para ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, ele diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então aquele que é ovelha do seu bom pastor está abrindo a porta. E quando ele entra, ele vai ceiar conosco. Queridos, nesse exato momento nós damos autorização de ceiar com o Messias ou não. Porque ele está dizendo, eu bato na porta e entro para ceiar com você. Mas vai chegar aquele grande dia que ele é que vai olhar e vai ver se autoriza você a ceiar com ele ou não nas bodas do Cordeiro. Hoje você dá uma resposta, mas naquele grande dia é ele que vai dar uma resposta, baseado nas obras, baseado no entendimento que você tem do reino. Só depende de você, jovem. Nós só iremos cansar quando nós entendermos
Pecado só é solto quando nos cansarmos. Enquanto não nos cansarmos da vida que nós vivemos rasa, nós não pararemos de viver ela. Enquanto nós não nos cansarmos, nós não vamos deixar de viver. Nós só iremos dar uma resposta quando fala: chega, eu me cansei. Eu quero colocar adrenalina nessa salvação. Eu quero colocar adrenalina nesse chamado. Eu nunca fui usado, o Espírito nunca me usou, nunca aconteceu de mim. Assim diz o Senhor. O Senhor está mandando dizer isso. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos essa autorização. Eis que estou à porta e bato, e eu vou ceiar, queridos. Ceiar é colocar na mesa tudo que está disponível para que você se alimente, para que você venha e viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não estou aqui para motivar você não, queridos. Eu estou aqui para dizer para você: saiba quem você é. Você é um filho, e essa palavra é uma carta de amor de um pai para um filho. E as últimas palavras, o último capítulo desse livro diz que o Cordeiro de Deus vence. Você vai lutar por quê? Não tem nada escondido do que vai acontecer naquele dia. Já está tudo dizendo: o Cordeiro vai vencer. E no sopro da boca dele, ele vai destruir Satanás. Resiste, e ele vai fugir. É Bíblia. Sem mim nada podeis fazer. Como é que eu sei que eu estou nele? Baseado no tanto que você comeu dessa palavra hoje. É para que você, jovem, esteja aqui derramando uma palavra. É para você, jovem, entrar no quarto do seu amigo, abrindo a porta e dizendo: a partir de hoje, depressão nessa casa acabou. E você pega esse jovem, derrama uma palavra sobre ele, e no culto de domingo ele estará sentado nessas cadeiras. Por quê? Porque você tem pão, porque você tem Bíblia. O trabalho é muito, mas os trabalhadores são poucos, sempre é pouco. Ele não escolhe uma multidão para andar com ele, ele só escolhe 12. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Na cruz só tinha um. Queridos, Deus não trabalha com números, Deus trabalha com o coração. Ele só quer um essa noite aqui, ó. Se você falar: é eu, mas lembre-se, até que a cidade seja desolada, a terra fique sem habitantes, os moradores sejam tudo as casas assoladas, até que ele volte, se você não morrer. Se você cansou de viver a vida que você estava vivendo, se você cansou de viver a mesmice, se você quer que seja transformada a sua mente e aconteça uma metanoia santa na sua vida, algo poderoso na tua história, e você comece agora a entrar nos lugares celestiais, e comece a criação se prostrando, esperando você dar uma resposta. A criação aguarda, ela está ansiosa pela manifestação dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Quem é filho é íntimo do pai. É aquele que faz o órfão habitar em família, a estéril conceber filhos, o morto ressuscitar. É esse Deus que eu sirvo. Eu sirvo o leão da tribo de Judá, querido. Qual é a sua desculpa hoje? Que Deus leve você a lugares que você nem imagina. Glória a Deus, queridos. Se nós estamos diante de filhos, mais uma oportunidade, mais uma confirmação, porque nós não estamos num culto, nós estamos numa reunião missionária, aonde quando nós sairmos daqui, nós iremos tocar numa geração lá fora e fazer discípulo. Nós estamos sentados numa cadeira, e essa cadeira, queridos, vai acontecer um banquete onde o próprio Messias irá nos servir. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor toque
aonde você não alcança. Que o Senhor abra portas aonde estão fechadas. Que o Senhor use a tua boca, use a tua vida. Que você seja uma arma poderosa nas mãos do Senhor.